Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. E é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estarmos reunidos na casa do nosso Deus nessa manhã, depois de alguns domingos aí em que não pudemos estar juntos, né? Domingo passado nós retornamos a ter os nossos cultos presenciais, mantendo todos os cuidados, distanciamento, uso da máscara e tudo mais, mas é muito bom, mesmo assim, poder estarmos juntos, né, para glorificar o nome do Senhor. Então, sejam todos muito bem-vindos, os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Então, que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia tão maravilhoso, né? Friozinho, gostoso, mas ao mesmo tempo um sol. Então, muito bom estarmos juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero, Deus, te agradecer por este dia, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, te agradecer pela oportunidade, ó Deus, que nós temos de estarmos reunidos em tua casa para juntos glorificarmos e engrandecer o teu nome. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos que aqui se encontram, aqueles, ó Deus, que estão a caminho, aqueles, ó Deus, que não poderão estar aqui, que o Senhor esteja com cada um onde quer que estejam. Que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia possa estar se derramando em nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em pé e nós vamos adorar ao Senhor, dedicando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas e também cantando junto com a equipe de cânticos. Só lembrando aos irmãos, o nosso gasofilácio está ali mais à frente, para a gente não ter risco aqui de cair com esse monte de fios, né? Então ele está ali mais próximo da mesa. Então os irmãos louvem ao Senhor com alegria. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei.
bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Meus irmãos podem se assentar. Hoje é comemorado o Dia das Mães, né? E nós sabemos que é apenas uma data para que enfatizamos, mas Dia das Mães, como dos pais, dos filhos e todos nós, é todos os dias, e principalmente das mães, né? Mas nós também queremos homenagear a cada mãe. Devido à pandemia, a gente não pode fazer o que sempre fizemos, né? Um belo café da manhã, jogral, músicas e tudo mais, porque não podemos ter o contato aí para estar ensaiando, para estar preparando, mas isso não quer dizer que nós não nos lembremos e não estamos fazendo alguma coisa, porque o mais importante é estarmos orando pelas nossas mães, amando a cada um, né? Mas eu quero ler aqui uma parte de um jogral que eu achei interessante para nós mães e filhos, né? Porque todos somos, né? Mesmo quem é mãe, é filho também. Diz assim: quem somos nós para te homenagear neste dia? Que o Senhor nos ajude a obedecer ao conselho divino. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem na terra os teus dias. Levante-se, seus filhos, e a chamem ditosa. Que nos levantemos hoje, amanhã, depois, o ano todo, de corações muito agradecidos, reconhecidos, cheios de amor, para dizer em alto e bom som: obrigado, mamãe, muito obrigado, pelo teu exemplo que nos deu vitórias, pelas correções que nos fez o que somos, pelos ensinos da palavra do Senhor, pelos conselhos que nos desviaram dos maus caminhos, pelas noites insones, em oração por nós. E que mais diríamos? Senhor, nós te louvamos pelas nossas muito queridas mães, pelas mães cristãs e devotadas, que nas tuas mãos souberam, nas vigílias da noite ou no labor, em casa, guiar-nos em teus caminhos. A tua bênção e teu cuidado dispensado a todas elas, espalhadas por este mundo. Dá-lhes cada dia mais sabedoria, amor, vigor, visto com a maior necessidade de hoje é que tenhamos mais mães cristãs, mães que vivam aos teus pés, Senhor. Então, que essa seja a nossa oração, né? E que cada mãe lembre-se disso. Precisamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E nós, filhos,
precisamos ouvir as nossas mães, né? Que o Senhor nos ajude a homenageá-las não só hoje, mas dia após dia, não apenas num momento específico, mas que todos os dias nós possamos agradecer a Deus pela mãe que Ele colocou em nossos caminhos, né? Que Ele colocou ali, porque nós sabemos que a gente não veio parar ali por acaso. Deus deu a cada um de nós uma mãe, um pai, e mesmo que em alguns momentos a gente não concorde com eles, o que é normal, depois, principalmente quando a gente cresce, a gente acha que sabe mais que eles, mas que nós possamos lembrar que a palavra do Senhor manda a gente honrar e respeitar aos nossos pais. Então, ore pelos seus pais e que cada mãe possa se sentir grata, né, por ser mãe, pelo filho, os filhos que o Senhor tem lhe dado, e que possa trabalhar, vivenciar o amor de Deus na sua vida e assim transmitir também aos seus filhos, né? Pensando nisso, nós ficamos aqui pensando o que é que a gente vai cantar. Hoje o nosso culto, o tema do nosso culto hoje é paz. O pastor vem aí falando uma parte do sermão sobre os frutos, ou o fruto do Espírito Santo, e nós falamos os frutos apenas para destacar, né, que tem várias partes, e hoje nós vamos falar, o pastor vai falar então sobre paz. E nós pensamos então, nós vamos cantar, quer dizer, nós vamos ouvir o Eli, a Vânia, a Vanessa e a Andressa vão estar entoando aquela música Espírito Santo. Então, que essa seja uma oração nossa, para que Ele possa nos dar paz, né, levar os nossos desejos, as nossas orações ao Senhor, e que cada mãe e cada filho possa fazer dessa música a sua oração diária, né, que nós possamos estar orando sempre. Vamos ouvi-los em oração. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas
mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém? Que possamos estar sempre buscando ao Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica, vamos ficar em pé. E vamos ler todos juntos, João 14, versículo 27. Todos juntos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Amém? Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Desculpem, vamos ler novamente, porque eu parei antes, né? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. Agora sim, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu troco às vezes, porque a gente decora os textos bíblicos, né? E a gente quer falar do jeito que a gente aprendeu. Então, temos que aprender a ler. Vamos entoar mais um cântico, né? E logo após esse cântico, o pastor tem a palavra. Vamos ficar em pé novamente. Sei que acabei de pedir para os irmãos sentarem, mas para a gente cantar melhor, né? O pulmão fica mais livre. Assim como a irmã Alba falou, que nós possamos cantar com alegria. Desde já eu aviso as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais que nós estamos com alguns problemas. A imagem está cortando um pouco porque a internet, a conexão não está boa, mas nós pedimos desculpas desde já. Mas estou aqui em oração para que isso não nos impeça, nem nós que estamos aqui, nem quem está acompanhando de casa, de adorar ao nosso Deus e de entoar esta bela música. A paz que nós sentimos em nossa alma, em nossas vidas, vem de Deus e Ele é misericordioso, bondoso e nos abençoa. Que nós possamos agora cantar com alegria, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes
lancem ao mar, ou a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom dia, meus irmãos. Nós nos alegramos em Deus por estarmos aqui em sua casa. Nós queremos, de fato, felicitar cada uma das mães pelo seu dia e aproveitando este cântico, que tem essa mensagem tão conhecida, sempre que falamos a respeito de paz, nós cantamos este hino, porque a paz não é o resultado das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ou seja, se as coisas estão bem, se vão bem, eu estou em paz. Se não estão bem, se alguma coisa desmoronou, eu perdi a minha paz. Não. A paz que nós temos em Jesus, ela independe de qualquer circunstância. E aproveitando essa questão das mães, o que seria isto? Você não está conseguindo dormir porque seu filho está doente. Mas você tem o quê? Tem paz. Seu filho fez uma escolha errada. Criou desarmonia na sua casa. A decisão que ele tomou foi ruim para toda a família. Mas você continua em paz, sabendo que Deus é dono de todas as coisas, é Senhor sobre todas as coisas, e que na hora certa Deus vai aprumar tudo, Então, nós temos paz, Cada mamãe pode ter paz, sabendo que os seus filhos estão nas mãos do Senhor. Mas eu gostaria que os irmãos novamente abrissem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 frutos do Espírito Santo. E eu tenho procurado mostrar aos irmãos que esses frutos dos quais o apóstolo Paulo está falando se contrapõem àquilo que acontecia no mundo, aquilo que era normal no mundo. O que era normal nesse mundo, nessa época do apóstolo Paulo? Era normal inimizades, era normal porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, Essas coisas, somadas às outras que ele aqui menciona, como que vão roubando a paz da humanidade, tirando a paz da sociedade, tirando a paz das pessoas. Então, ao dizer que a paz é fruto do Espírito Santo, Paulo está dizendo, meus irmãos, a paz que nós temos é por causa do que Jesus fez em nossas vidas. É porque Jesus está em nós, porque nós somos salvos. Nós cantamos no início do culto, quer dizer, eu não cantei porque eu fiquei pensando, é prelúdio. O prelúdio é para eu estar orando, geralmente. Então eu fiquei
orando e ouvindo aqui o Eli e a Vânia cantando, né? E aí eu quero que os irmãos entendam isto. A paz que nós temos é porque nós temos Jesus. É porque eu sou de Jesus. Você é de Jesus. Tem uma frase de Francis Hall que ele diz que a paz nunca pode ser obtida sem a erradicação do pecado. Interessante esta frase, porque às vezes a gente pensa, por que eu não tenho paz? Eu não quero aqui ser intransigente com os irmãos, mas os irmãos já pararam para pensar que se nós não temos paz, pode ser que nós não sejamos crentes ainda. Eu sei que sempre soa muito estranho o pastor falar, olha, às vezes tem gente na igreja que não é crente, especialmente quando falamos a respeito de santidade, de testemunho. O pastor tem que dizer, olha, tem gente na igreja que parece que não é crente, porque a gente sempre acha, tem um crente que está tomando vinho, ao invés de tomar suco integral, sem adição de açúcar, né? Tem crente que está falando palavrão, então não é crente. A gente sempre acha que o que determina se somos crentes ou não são essas coisas aí, dos costumes, das falas, né, das atitudes que tomamos. E nos esquecemos de que, às vezes, a simples falta de paz interior pode ser que você não tenha tido ainda um encontro com Cristo. Porque quando Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, que nós obtemos paz pela fé em Cristo Jesus, que glorificamos a Deus, que temos essa paz com Deus, essa reconciliação com Deus, porque Jesus está em nós, ele está querendo dizer exatamente isto, que a paz só é obtida porque quando Jesus entra na nossa vida, ele elimina, ele erradica o pecado, né? Ele tira das nossas vidas o poder do pecado, o poder das trevas, o poder da condenação, e não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria que os irmãos ainda prestassem atenção a uma outra frase em que um certo escritor chamado Matthew Henry, ele diz assim, que paz podem ter aqueles que não estão em paz com Deus, que paz podem ter aqueles que não estão em paz com Deus. Eu tenho alguns livros que falam de biografias de grandes homens aí da história, e eu gostei muito de ler esses livros, e uma das partes desse livro que eu mais gostei de ler foi quando eu comecei a ler a respeito do Prêmio Nobel da Paz, né? Alfred Nobel, quando morreu, deixou um testamento em que ele usaria toda aquela riqueza que ele tinha para homenagear as pessoas que promovessem a paz. E os primeiros ganhadores do Prêmio Nobel da Paz em 1901 foi Heinrich Druna e Frederic Passe. E esses dois homens, quando eu li a história deles, eu fiquei chocado, especialmente o suíço Frederic Passe, quando morreu, ele morreu, como que eu diria, para não ser desagradável e macular a sua história, mas ele morreu em conflito com a família, ele morreu sem
paz de espírito nas suas principais relações. Então, vejam os irmãos, uma pessoa pode promover paz social, paz política, sem ter a verdadeira paz, sem estar plenamente em paz. Eu citei uma vez que houve um presidente norte-americano que ganhou também o Prêmio Nobel da Paz, e ele era chamado, olha o apelido dele, Ted, o belicoso, né? Bélico, os irmãos sabem, bélico é sinônimo de guerra, de conflito. Então, vejam, um homem que, quando o presidente iniciou várias guerras, apoiou várias guerras, recebe o Prêmio Nobel da Paz, né? Por quê? Porque naquela época, quando a ONU não era chamada de ONU, e sim de Liga das Nações, eles entendiam que obtinha-se a paz através da guerra. Ou seja, tinha dois países brigando, um exemplo. Então eles iam e guerreavam contra eles ou os ameaçavam de retaliações e assim conseguiam estabelecer, entre aspas, a paz, né? Então, por esta razão que Theodore Roosevelt foi premiado, né, agraciado com esse Nobel da Paz. Então, eu estou dizendo tudo isso apenas para mostrar aos irmãos que a paz é muito mais do que a percepção de ajustes sociais, ajustes humanitários, ou mesmo a percepção de que as coisas estão bem. Meu filho passou no vestibular. Que maravilha, você sorri, você fica com um sorriso lá no canto da orelha, né? Você está em paz. Meu filho está empregado. Eu estou em paz. Mas quando as coisas se desarranjam, se desestruturam, e aí você desmorona junto. E quando eu falava a semana passada a respeito do gozo, que eu estava dizendo para os irmãos, uma pessoa que não tem alegria, às vezes dá vontade de nós dizermos, olha, eu não aguento, não dá para conviver com você. É chato demais conviver com uma pessoa que não tem alegria. O mesmo eu posso dizer aos irmãos, deve ser muito chato você conviver com uma pessoa que, quando tudo vai bem, está bem. Quando tudo vai mal, se transforma num xarope, né? Então, é preciso que nós, como crentes, avaliemos qual é a nossa atitude diante das adversidades. Eu acho uma das coisas mais lindas na experiência cristã do apóstolo Paulo foi quando ele disse, olha, eu sei estar bem quando eu tenho abundância, quando eu tenho fartura, ou aí eu vou especificar, eu vou detalhar. Ele não menciona isto quando faz essa afirmação de que ele sabia estar bem quando as coisas não estavam bem, mas é como se Paulo dissesse, olha, eu estava na prisão, com frio, fiquei pedindo que vocês me mandassem a capa. Lembram disso? Vocês me mandaram a capa. Quem foi que levou a capa para ele mesmo? Os irmãos se lembram? Foi Timóteo? Não? Bom, eu estou perguntando para vocês, não é porque eu estou lembrando, não, é porque eu estou esquecido também. E vocês estão com medo de responder, achando que eu vou saber dizer se estão certos ou não. Mas o fato é que Paulo estava na prisão, estava com frio, precisava da sua capa, mas ele estava em paz. Ele não estava ali dizendo, a igreja terrível, a igreja ingrata, eu dediquei minha vida pelo Evangelho e agora estou aqui sozinho e ninguém manda a capa para mim, que povo ingrato. Não, ele estava apenas pedindo, se puderem, mandem a capa que eu preciso me aquecer, né? Então ele estava em paz. Eu quero ler ainda uma outra frase. Aquele que não é filho da paz, não é filho de Deus. Eu achei essa frase de Richard Baxter
muito ousada, muito ousada. Aquele que não é filho da paz, não é filho de Deus. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus, Jesus promove a nossa reconciliação com Deus. Ele desfaz toda nossa inimizade contra Deus, que havia entre nós e Deus. E Ele restaura a nossa comunhão com Deus. Mas tem um outro lado ainda da paz que eu gostaria de mencionar para os irmãos, pegando aqui como ponto de partida essa frase. Paz é o ajuste espontâneo da própria vida à vontade de Deus. Paz é o ajuste espontâneo da própria vida à vontade de Deus. O que é que o autor está querendo dizer com isto? Que paz é o resultado natural de um enquadramento dentro da vontade de Deus, um enquadramento à vontade de Deus. Como eu falei, se não me falha a memória, na semana passada, nós podemos perguntar se você tem alegria porque tem Jesus. Eu posso perguntar se os irmãos têm paz, como foi lido em João 14, 27, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá, ou seja, por causa das coisas boas que estão acontecendo. A minha paz está em vocês, porque eu estou em vocês. Então, quando nós temos a certeza de que Jesus está em nós, nós nos encaixamos espontaneamente ao centro da vontade de Deus. E eu acredito que uma pergunta é relevante neste momento. Nós estamos dentro da vontade de Deus? Nós estamos encaixados perfeitamente na vontade de Deus? A paz da alma consiste em uma resignação absoluta à vontade de Deus. Nos últimos tempos, uma palavra ficou aí na moda, a palavra resiliência, que indica a capacidade das pessoas sofrerem sem que esse sofrimento traga-lhes um desequilíbrio mental ou espiritual, né? Então, a paz consiste em uma resignação, em uma resiliência absoluta à vontade de Deus. Mas os irmãos poderiam me perguntar, pastor, não está citando frases humanas demais e pouco a Bíblia? Mas eu estou citando muito a Bíblia, quando citei agora a experiência de Paulo. E agora eu quero citar algumas das experiências de Jesus. Os irmãos já pararam para pensar por que Jesus ficou em paz quando alguém bateu com uma vara, né? Um caniço em sua cabeça? Os irmãos já pararam para pensar por que Jesus permaneceu em paz quando as pessoas disseram que ele estava endemoniado? Há uma explicação muito lógica para isto. Jesus tinha uma convicção tão grande, tão profunda, de que ele estava dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, que não importava os conceitos que as pessoas tivessem a seu respeito ou o que as pessoas pudessem fazer a ele. Em outras palavras, é como se Jesus pensasse assim: eu levei uma paulada na cabeça, mas eu levei essa paulada na cabeça porque eu sou de Deus. Eu acabei de levar um golpe, uma cusparada. Lembram disso? Que cuspiram em Jesus? Mas fizeram isto
porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Por essa razão que Jesus disse, olha, vocês serão bem-aventurados quando sofrerem por minha causa. Imaginem os irmãos, Estevão, lembrando disso quando estava sendo apedrejado. Cada pedra que atingia o seu corpo era como se fosse uma luva de pelica. Era como se fosse uma bolinha de algodão suave e perfumada. Por quê? Porque ele sabia que aquela raiva, aquela revolta que as pessoas estavam sentindo naquele momento, não era por causa dele, e sim por causa de Jesus. E ele estava se achando digno e abençoado pelo privilégio de sofrer por causa de Cristo. Quando os irmãos estiverem lendo as cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro, as únicas, cartas de Pedro, os irmãos verão isto. Pedro vai dizer que quando os crentes sofrem por causa de Cristo, que isto é um grande privilégio. Por isso que a paz não vai embora, porque você está sendo perseguido. Pelo contrário, uma vez eu ouvi um pastor pentecostal dizendo o seguinte, irmãos, só que do jeito deles, Porque a gente gosta, de pastor pentecostal de vez em quando, a gente não gosta? Tem uns irmãos que de vez em quando me mandam umas mensagens, glória, A gente gosta. A gente não faz por uma série de razões, mas a gente gosta do jeito sacudido dos pastores pentecostais pregarem. E aí um pastor pentecostal estava pregando sacudidamente, e aí ele dizia assim, está tudo bem na sua vida? Está tudo em paz com você? Ninguém está perturbando você no trabalho? Ninguém está ridicularizando você na escola? Cuidado, cuidado. Pode ser que você não seja um discípulo autêntico de Cristo. Se as pessoas não estão fustigando você, é que talvez você esteja do lado de lá. É que talvez você seja do lado deles, esteja do lado deles e faça parte do que eles fazem parte. Por isso que eles não têm nada contra você e nada que você faz os incomoda. Então, é preciso que nós entendamos que a nossa paz vai muito além das circunstâncias e que a gente tem paz e se sente privilegiado quando sofre por amor a Cristo. Eu quero falar mais uma frase ainda nessa ideia a respeito da paz. Paz e consolo não podem ser encontrados em outra parte, a não ser na simples obediência. Então, quando obedecermos a Cristo e sofrermos por causa disto, que nós mantenhamos a paz, porque a paz é o resultado de uma consciência tranquila, de que você está na vontade de Deus, que você está fazendo a vontade de Deus. John Blanchard, o autor deste livro aqui, ele diz: a paz de Deus significa ser grato. Prestem muita atenção a esta frase. A paz de Deus significa ser grato por suas misericórdias passadas. Estar consciente de suas misericórdias presentes e certo de suas misericórdias futuras. Os irmãos entenderam, Sim, entenderam. Paz de Deus em nossos corações significa que eu sou grato, porque Deus foi misericordioso comigo ontem, anteontem e vários outros ontens, Eu tenho paz porque eu estou consciente de que hoje Deus é misericordioso comigo.
Deus está sendo misericordioso comigo. Eu acordei hoje, eu fiz café para a Alba hoje, fiz ontem também, fiz anteontem também, e seguramente vou fazer amanhã também, porque lá em casa agora quem faz o café sou eu sou o fazedor de café oficial, né? Fiz outras coisas. Enfim, isto é misericórdia. Eu estava em casa com a minha família. Misericórdia de Deus. E amanhã, o que quer que aconteça comigo, eu tenho que estar consciente de que será pela misericórdia de Deus. O Deus que cuidou de mim ontem e hoje é o mesmo Deus que cuidará de mim amanhã. Eu quero ler mais uma frase aqui para os irmãos. Essa frase eu vou falar o nome do autor, John Bunyan. Os irmãos já ouviram falar deste homem de Deus. Ele é o autor daquele livro, O Peregrino, aquele homem que ficou 12 anos preso porque pregava o evangelho de verdade e não o evangelho que a chamada igreja inglesa, igreja anglicana, queria que as pessoas pregassem. Olha a frase que ele nos diz, nos dá. Se não tivermos tranquilidade em nossa mente, o conforto exterior não fará por nós mais do que fará um chinelo de ouro em um pé com reumatismo. Bonita frase, né? Deste homem que sofreu resignadamente por causa do Evangelho. Uma das coisas que dizem que fizeram para aumentar o sofrimento de John Bunyan na prisão é que o colocaram numa cela em que ele via o filho passando, indo para a escola todos os dias. E isso só aumentava a sua saudade e só fazia com que ele ansiasse pela liberdade, e a esperança dos algozes era que ele desistisse de pregar a verdade para poder sair e ir para casa e ficar com a família. Mas ele estava em paz. E quando ele diz, olha, a paz em nossas vidas, a tranquilidade em nossa mente é diferente daquilo que é o resultado das coisas exteriores. E aí ele usa essa força de expressão. Um chinelo de ouro em um pé com reumatismo, não adianta nada, né? Vai doer do mesmo jeito. E vai doer bastante. Né? E talvez vai doer até mais, porque se é de ouro, é sólido, é duro, é desconfortável, né? Mesmo que seja de ouro. Enfim, a nossa paz, meus irmãos, não depende. Eu acho que essa é uma máxima e é uma coisa que tem que ser repetida e que tem que ser dita em cada ponto, em cada frase, porque é a essência. A paz não é o resultado do conforto. Porque se fosse assim, os ricos que vivem em belíssimas mansões, que andam em carros que custam perto de 500 mil reais, perto de R$1 milhão, carros que custam mais de R$1 milhão, se fosse assim, estas pessoas seriam as pessoas mais felizes do mundo. Vou relembrar aos irmãos, sem fazer isto com qualquer tipo de alegria, qualquer tipo de satisfação, né? Mas ano passado, especialmente em 2018, quando houve uma onda de suicídios, né? E falamos diversas vezes sobre isso aqui na igreja, eu citei para os irmãos, né? Hoje eu não vou citar o nome, eu vou me reservar, né? E não vou falar o nome. Quem lembrar, lembrou. Quem não lembrou, não lembrar, também não vai deixar de entender. Mas havia um ator muito famoso em Hollywood, lá nos Estados Unidos, né? Conhecido mundialmente,
um homem muito engraçado, fez vários filmes belíssimos de comédia, e aí um dia ele é encontrado morto. Ele tirou a própria vida. O rei dos palhaços, vamos dizer assim, o mestre do humor, o mestre da alegria, tirou a sua vida porque não tinha paz. E não foi só um não, tá? Houve também um outro logo depois. Os mais antigos é que talvez iriam lembrar dele, mas eu não vou citar o nome, que também era muito famoso. E alguns dizem que ele foi o pai, né, do humor, né, detrás aí das telas da chamada sétima arte, porque ele era um homem que até quando estava triste, diziam isso dele, até quando ele estava triste, ele era engraçado. Mas infelizmente, também tirou a própria vida. Porque não adianta ter fama, não adianta ter conforto, não adianta ter bens, não adianta ficar dando autógrafo para os outros, se não tiver a paz de Deus no coração. Eu vou finalizar lendo mais 2 ou 3 frases. A paz não se torna real enquanto não for provada pela tempestade. Este homem, Eric Heyman, parece-me que ele está lendo o livro de Jó, né? Para dizer uma frase desta, ou falando a respeito de Jó, que a paz não se torna real ou não se demonstra real enquanto não for provada pela tempestade. Os irmãos olham para o livro de Jó, e é um livro muito bonito, e se a gente fosse chamar o primeiro capítulo de introdução, é linda a introdução. Havia na terra de Uz, né, um homem chamado Jó, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí você vai lendo, né, a história de Jó. Que bacana, que homem admirável, que vida exemplar. Aí de repente começa o tiroteio. E é um tiroteio mesmo, é um bombardeio mesmo. E não é apenas filosófico ou um romance. O escritor está romanceando quando diz, olha, um certo dia, quando os filhos de Deus foram adorar ao Senhor, Satanás se pôs no meio deles e começou a questionar. E começou a insinuar. Jó é tão feliz, Jó é tão bom, Jó é tão entusiasmado, também rico desse jeito, também com aqueles filhos maravilhosos que ele tem, os filhos unidos, não esquecem do aniversário das irmãs, os rapazes. Vamos comemorar o aniversário da nossa irmã, vamos fazer uma festa. Jó só deve ser crente assim, porque ele é muito abençoado. Não falta nada a Jó. E aí ele insinua a Deus. Tira essas coisas dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. É como se Satanás tivesse a ousadia de falar assim, olha Deus, na tua cara, Jó vai blasfemar contra ti, se o Senhor deixar de abençoá-lo. E aí Deus diz a Satanás, você está errado, eu vou provar que você está errado. Os irmãos precisam tomar muito cuidado, né, quando leem o livro de Jó, e especialmente me ouvindo falar assim, com as minhas palavras, para não achar que realmente é só um romance.
E aí Deus diz a Jó: você está errado. As pessoas que me amam porque me amam. Me amam pelo que eu sou, porque reconhecem que eu sou o Criador, que eu sou eterno, que eu sou o Pai deles, que eu sou um ser espiritual que não somente os criou, mas que cuida deles. Eles gostam de mim. Então, você tem a minha permissão. E é muito bom ler o livro de Jó, porque os irmãos saibam de uma coisa: quando Satanás pisar no seu pé, saibam que ele pisou porque Deus deixou. Não foi porque ele quis, não foi porque ele é mau, e ele pode, ele faz o que quer. Não, ele faz apenas o que Deus deixa. Até nisto, Deus é maravilhoso e Deus é grandioso. Até Satanás não pisca os olhos se Deus não permitir. E aí Satanás vai e fere, machuca, tira e bagunça a vida de Jó. Aí vem a mulher de Jó e dá uma forcinha para Satanás, se torna ali instrumento de Satanás e começa a cutucar Jó e dizendo: larga logo esse negócio de Deus, esquece isso, amaldiçoa logo a Deus e morre de uma vez. E aí Jó vai dizer a frase mais linda da história de Jó, daqueles 42 capítulos. Jó vai dizer assim: minha querida, eu não tinha nada. Quando eu nasci nu. Eu até brincaria com a situação e diria que Jó disse para ela assim: gosmento, melecado, né? Eu nunca tive coragem. Alguém falou assim quando a Alba foi ter a Vanessa: você não quer assistir, pastor? Eu digo: Deus me livre. Que coisa, eu não passo nem perto, né? Não passo nem perto. E Jó diz para sua mulher: que coisinha feia que eu era quando eu nasci, né? Que coisa gosmenta, sem nada. Então Deus foi me abençoando, eu cresci, aí eu vou imaginar, cresci com saúde, fui um bom filho, me casei, Deus me abençoou, eu tive filhos, fiquei rico. Agora, simplesmente, eu estou voltando à minha condição do nascimento. O que é que tem? Se eu nasci assim, por que eu não posso morrer assim? E parece que eu estava só brincando com a questão de gosmento, né? Melequento, mas ele agora também estava gosmento e melequento. A lepra, né? Eram feridas purulentas, que iam, né, estourando e fragilizando e cheirando mal. E ele diz: olha, não tem nada, não tem problema. Eu amo a Deus do mesmo jeito. A paz só se torna real no momento em que você passa pela tempestade. O crente precisa continuar sorrindo. O crente precisa continuar com a mesma felicidade, mesmo quando está sofrendo. Eu vou terminar. Esta frase aqui, eu nem sei por que estou dizendo que essa frase aqui é boa, se eu só marquei aqui as frases que eu realmente achei boas. A paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. A paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. Eu tenho um livro em casa não, agora está aqui na minha sala, O Sorriso Escondido de Deus. E é um livro que basicamente vai falar sobre isto, que às vezes
naquilo que não parece, Deus está demonstrando toda a sua satisfação, todo o seu gozo para conosco, porque nós lhe pertencemos. Então, a paz é o sorriso de Deus na alma do crente. O crente está sofrendo. O crente foi traído. O crente teve uma decepção. O crente confiou numa pessoa que não correspondeu. Enfim, qualquer que seja a situação. Mas o crente continua reluzindo, transmitindo paz. Como Jesus estava lá na cruz, provocação daqui, provocação dali, mas ele continuava em paz. Até quando Jesus falou para João cuidar da sua mãe, né? Foi de forma suave, de forma contida, como que dizendo para João: olha, eu estou pedindo para você cuidar dela, mas se você não cuidar, Deus levanta outro. A paz faz isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava falando sobre o privilégio do crente de ser bênção na igreja. Eram várias situações, e eu estava dizendo assim: Deus chama você para fazer algo na igreja. Você não quer fazer? Você pensa que vai ficar sem ser feito? Deus põe outra pessoa no seu lugar. É assim. Então, Jesus estava em paz. Ele não estava ali: ah, meu Deus, eu vou morrer, e agora o que será da minha mãe? Por que eu estou morrendo desse jeito? Eu fui tão bom, eu curei as pessoas. Não, ele está tranquilo. E ele vai poder orar como todo crente deveria orar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu morro em paz, né? Como Estevão está lá, sofrendo, mas não eram pedradas, eram o quê? Bolinhas de algodão perfumadas. E Estevão diz: Senhor, não precisa condená-los por causa deste pecado. Não lhes imputes este pecado. Não precisa. Ele praticamente diz a mesma coisa que Jesus disse na cruz: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Eles estão fazendo isto porque eles não me conhecem, eles não entenderam, eles não sabem o que estão fazendo. Então, por isso que Paulo diz que paz é fruto do Espírito Santo. Paz é fruto do Espírito Santo. Finalizando, falando um pouquinho ainda sobre a mamãe, né? Porque ser mãe é bonito. A irmã Irma orou, né, falando do privilégio. A Alba leu aqui o poema, né, o jogral. Que privilégio é ser mãe. Mas ser mãe não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ser mãe também tem os momentos que, às vezes, se não tiver cuidado, dá até vontade de desistir, né? Quando os filhos são rebeldes, quando os filhos são ingratos. Mas a mamãe cristã continua em paz, porque ela pensa assim: Deus é dono da minha vida e é dono também dos meus filhos. E Deus sabe por que eu estou passando por isto. Eu sei que às vezes a gente esquece dessas coisas, mas dizem que a mãe de Chico, né? Chico de Assis, eu posso falar assim, tá? Eu tenho essa liberdade de chamá-lo de Chico, porque o meu irmão é franciscano, então, né? Francisco de Assis, antes de se tornar aquele homem exemplar, né? Não importa que ele seja de uma religião
que não é a nossa. Não importa se ele não deixou algumas coisas que nós gostaríamos que ele tivesse deixado, mas ele foi um homem magnífico. Só que antes disso ele era um filho devasso, desobediente, um filho que deu muito trabalho aos pais, né? Então Deus, ele pode mudar. Dizem que Tomás de Aquino também não foi lá aquele filho que toda mãe gostaria de ter, né, antes de se tornar um grande teólogo. Agostinho, enfim. Se os irmãos pararem para pensar, se as irmãs pararem para pensar, às vezes a missão de ser mãe é desafiadora e desalentadora, porém, Deus sempre nos surpreende com a vitória e com a bênção que virá no tempo certo. E mesmo que não venha a bênção, meu filho não quer saber do Evangelho, mesmo que você morra sem ver seu filho se convertendo, e você morreu já faz 20 anos, e o seu filho ainda não se converteu e nunca vai se converter, vamos imaginar que não, ainda assim você tem paz. Sabem por quê? Porque você morreu crente. Resumindo, meus irmãos, paz é isto. Eu sou crente e eu quero continuar sendo crente. Eu quero continuar crendo, não importa o que vai me acontecer. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Depois nós vamos cantar mais um hino. E depois do hino, as irmãs vão sair primeiro hoje, viu? Só as irmãs vão sair assim que o culto terminar, porque a Alba vai passar para elas uma plantinha, uma florzinha, né? Uma coisa bem pequenininha, bem delicadinha, como é que ele fala? Suculenta. Para mim, suculento é aquele prato saboroso assim que a gente vai comer e dar água na boca, né? Mas elas sabem o que é. Então, as irmãs vão ganhar aí essa suculenta. Vamos orar, vamos ficar em pé, depois cantaremos. E quando terminarmos de cantar, os irmãos sentam-se, ficam orando, enquanto as irmãs saem primeiro. Antes de orarmos, eu quero pedir que os irmãos estejam orando pela vida do irmão Ailton. O irmão Ailton vai passar uns dias lá no Rio de Janeiro, novamente, visitar seu filho. Que o Senhor o abençoe. Irmã Marluce me falou que seu Dilson está bem, graças a Deus. Vamos continuar orando por ele. O irmão Nildo me falou que a esposa do irmão Oswaldo, que mora aqui nos fundos, alguns irmãos mais antigos conhecem a família, que ela está muito mal, com a saúde muito debilitada, e precisa das nossas orações, tá? E lembrar aí de orarmos, né, uns pelos outros. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui também, além de falarmos a respeito da paz que vem do Teu Espírito, também mencionarmos aqui e termos a lembrança com gratidão das nossas mães e de cada mãe da nossa igreja. Ó Deus, que a Tua graça se derrame sobre elas, que o Senhor possa renová-las, abençoá-las e fortalecê-las cada dia, jamais permitindo que elas percam a esperança, jamais permitindo, ó Deus, que qualquer acontecimento, qualquer infortúnio, qualquer coisa na família roube a paz delas, porque a paz de cada um de nós é simplesmente porque temos Jesus no coração. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos, por toda a Tua paz e a Tua proteção em nossas vidas, todo o Teu cuidado para conosco. E resplandeça, Senhor, o Seu rosto sobre cada um de nós nesta manhã. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então vamos cantar. E aí, depois, como eu já disse, as irmãs saiam primeiro, por favor. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargo, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás. Fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Bem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Amém. Os irmãos podem se sentar.